Boa noite, queridos irmãos. Estamos aguardando a chegada de nossos amigos que virão participar conosco desse trabalho. Vamos aguardar a chegada das pessoas. Oi, Aldi, boa noite. Tudo bem, Aldi? Tá me ouvindo bem? Está me vendo, me ouvindo bem? Oi. Tudo bem, querida? Obrigada. Já estou me sentindo bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Deixa eu aumentar o som aqui. Dá para ouvir bem, Aldenora? Está me vendo bem? Oba! Então tá bom. Como vai, Charles? Tá tudo bem com ele? Vamos aguardar, né? Mas só uns 2 minutinhos para a gente poder começar. Graças a Deus está tudo tranquilo. O importante é a nossa saúde. Aguardar só mais uns minutinhos, enquanto as pessoas vão entrando, para que nós possamos realmente iniciar o trabalho, não é? Ai, graças a Deus. Podemos começar. Já são 20 horas em ponto, né? Então vamos começar. Olá, Charles, seja bem-vindo. Vamos começar, não é? O relógio do meu computador constam 20 horas. Não sei se o relógio de vocês também está na mesma sintonia do meu. Mas vamos começar. Vamos agradecer a nosso Senhor Jesus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de podermos falar para os nossos irmãos que fazem o Centro Espírita 9 de Outubro, o Seno, que fica no município de Moreno. E que nós estamos assim muito felizes pelo convite, pela renovação do convite. Agradecer a nossa amiga Aldenora, que sempre nos prestigia, não é? Que sempre também nos permite prestigiar a instituição espírita, o Centro Espírita 9 de Outubro. Então, para quem não me conhece, eu sou Edina Santos, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana. E vamos, portanto, dar início às nossas tarefas da noite de hoje e fazermos assim a nossa prece inicial. Vamos orar. Senhor Jesus, amigo de todas as nossas horas, estamos muito felizes por mais esta oportunidade que nos concede, Senhor, de podermos falar em Seu nome, de podermos relembrar os Seus ensinamentos, de podermos viver, sentir tudo que Você nos ensinou, toda a necessidade que temos de vivenciar os Seus ensinamentos. Então, agradecidos aos irmãos espirituais que fazem as casas espíritas, de todos os nossos irmãos aqui presentes, e também que faz o Centro Espírita 9 de Outubro, o espírito de Djalma de Farias, que é o mentor espiritual daquela casa, e a Itagiba, fiel servidor de Jesus, também mentor espiritual da Federação Espírita
e vamos falar hoje sobre 10 maneiras que nós temos de nos amar a nós mesmos. O maior mandamento da lei nos pede amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, é dentro desse clima de amor, de paz, que nós vamos, portanto, falar hoje à noite, discernir sobre esse assunto tão importante que é o amor nas nossas vidas, não é? E nessa mesma lição que está no livro chamado Paz e Renovação, que foi ditado pelo Espírito André Luiz, essa mensagem está no livro Paz e Renovação, mas a mensagem do capítulo 33 do livro, já que é um livro de espíritos diversos, foi ditada pelo Espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. O nosso lápis de luz, né? O nosso lápis de luz da mediunidade, e que agora no dia 2 de abril, se ainda estivesse entre nós, estaria com 112 anos. Olha que maravilha, não é? Então, o nosso irmão Chico, ele psicografou essa obra, e nesse capítulo 33, André Luiz fala sobre 10 maneiras que nós temos, portanto, de amar a nós mesmos, ou seja, de desenvolvermos o alto amor. Essa é a tônica da mensagem do nosso irmão André Luiz. Mas para que nós possamos realmente reconhecer este amor que está dentro de nós, ou seja, como Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo, significa dizer que já somos detentores deste sentimento. Então, o que fazer, portanto, para que ele sempre esteja dinâmico, atuante, para que o amor seja realmente uma constante na nossa vida, já que nós estamos aqui na nossa encarnação, nesta existência, para nos educarmos em todos os sentidos, inclusive nos educarmos para os nossos sentimentos. E o maior deles, sem dúvida, é o amor. O amor de Deus já existia antes de nós sermos criados. Então, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, como nos diz o apóstolo João. Então, é o desenvolvimento desse alto amor que nós vamos precisar fazer ao longo desta nossa existência, para que nós possamos, enfim, sermos amados também na mesma proporção, no mesmo diapasão. Mas para que nós possamos realmente, meus irmãos, experimentarmos este alto amor, nós precisamos nos conhecer. Será que nós nos conhecemos? Será que nós já sabemos quem realmente somos? Sabemos que o que fizemos ou a personalidade que ostentamos nas nossas reencarnações anteriores, não nos lembramos neste momento. Porém, quem nós somos agora, na presente encarnação? Então, esse procedimento, esse processo, ele tem que passar em primeiro lugar. Para que eu possa me amar, eu preciso me autoconhecer. Então, é o autoconhecimento que, segundo o Espírito Santo Agostinho, é a chave da renovação individual. Ou seja, o nosso progresso individual, ele depende do nosso autoconhecimento. Então, qual o exercício que eu posso fazer? Vamos lá. Que tipo de exercícios eu posso fazer para, então, este alto amor aflorar de uma forma definitiva, de uma forma maravilhosa, extraordinária? Então, é preciso que primeiro, meus irmãos, nós nos autoconheçamos pela autoanálise. É o primeiro processo, é o primeiro, digamos assim, o primeiro passo que nós damos em direção a esse autoconhecimento. Nós precisamos centrar-nos em nós mesmos, buscar tirar de dentro de nós tudo que possa estar nos atrapalhando a trajetória evolutiva. São as montanhas das quais Jesus falava aos apóstolos quando eles não conseguiram curar aquele menino que foi trazido pelo seu pai e que estava passando por um processo obsessivo de subjugação. Os espíritos que o abordavam estavam maltratando demais aquele menino.
fazendo com que ele se acidentasse e possivelmente poderia até desencarnar se ao cair no chão, porque ele se debatia e caía no chão, e era aquele sofrimento, ele poderia bater com a cabeça em uma pedra ou em qualquer outra superfície contundente e daí vir até a desencarnar, não é? Então, Jesus falou para os apóstolos que eles precisavam transportar as montanhas e que para isso eles precisavam da fé. Então, já é um processo, já é um indicativo do nosso autoconhecimento. É reforçarmos a nossa fé para que assim, ao nos centrarmos, para descobrirmos o que está dentro de nós, no nosso íntimo, em nosso espírito, e que vem nos atrapalhando a marcha evolutiva, nós possamos afastar de nós esses impedimentos, essas montanhas que são as dificuldades que todos nós experimentamos, porque nós estamos num planeta de provas e de expiações. Então, estamos todos nós que fazemos parte do planeta Terra passando por essas mesmas provações, todos nós, indistintamente. Não há ninguém melhor do que ninguém. Esse é o resultado, então, dessa nossa análise, assim, digamos, de uma forma muito mais abrangente. Então, nós precisamos, portanto, centrarmos-nos nessas possibilidades que nós temos de evitar as dificuldades, os problemas, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tantas outras coisas que vêm nos atormentando há tanto tempo. E também nós precisamos, portanto, depois dessa nossa centralização, de descobrir o que é que está nos atrapalhando lá dentro, nós passarmos então para a nossa descentralização. O que significa o processo inverso? Descentralizar podemos então vivenciar o mundo de uma nova maneira, ter uma visão de mundo muito mais voltada para o que eu realmente necessito vivenciar no dia a dia. Eu preciso, portanto, ao saber daqueles meus impedimentos para a minha trajetória de evolução, a partir da minha centralização, agora, eu preciso me centrar naquilo que eu devo abolir. Primeiro, eu reconheço que agora no processo de descentralização, não é? Desculpa, descentralização, eu descentralizei, melhor dizendo, agora eu vou me centrar naquilo que eu preciso eliminar e que está realmente me atrapalhando, fazendo com que os meus relacionamentos não sejam tranquilos, fazendo com que toda a minha vivência na encarnação seja dificultosa. Então, no centramento, no foco, não é, daquilo que realmente eu preciso fazer, agora eu preciso me supercentralizar. Olha que coisa interessante. Agora eu vou me esforçar para colocar em prática todo o bem que eu já possa realizar. Porque, na verdade, meus irmãos, todo o mal, ele é substituído pelo bem. Então, nós devemos, na supercentralização do bem, evitarmos cairmos em mais ciladas, porque a vida vive nos aprontando testes, ciladas. Em cada esquina que nós viramos, há um teste e pode haver ali uma cilada. Então, portanto, se eu estou supercentrada na minha nova forma de ver as coisas, de ver o mundo, de ver as pessoas que se relacionam comigo, de ver de uma forma geral como o mundo está se comportando, dessa forma eu terei assim a condição de realmente, focada no que é necessário e no que é verdadeiro, partir então para, digamos assim, realizar essas 10 maneiras, não é, de me auto-amar. Os sábios dizem que o relacionamento amoroso, o amar, por exemplo, a si mesmo, é uma relação amorosa que vai durar a nossa vida inteira. Olha que interessante. Então, para que eu possa amar o meu semelhante, amar o meu próximo, eu preciso durante toda a minha vida me auto-amar. Então, o amar a si mesmo é o começo, portanto, de um romance para a vida toda. Olha só, então nós vamos nos amar a vida toda a partir do momento que nós descobramos esse auto-amor que existe em nós e vamos amar as pessoas incondicionalmente, meus irmãos. Isso é que é legal, não é? Então,
A amorização, ou seja, esse processo de fazer com que as minhas imaturidades elas venham a amadurecer, ou seja, essa busca pelo meu amadurecimento, esse processo de amorização é como se fosse uma oração. A oração não é dinâmica? Quando eu estou orando para alguma entidade, orando por alguma causa, eu estou num processo dinâmico, eu estou em ação. A palavra oração significa que é a oração em andamento, a oração dinâmica. Da mesma forma é o processo de amorização. Então o amor é um processo, é uma dinâmica que nós vamos dando vazão para ela, nós vamos dando força para essa amorização no cotidiano das nossas vidas. Então, ao exercitarmos diariamente o amor, nós vamos produzir o que nós chamamos de amor incondicional. O amor incondicional de Jesus, porque Jesus vive em processo de amorização constantemente. Isso nós precisamos fazer para também sermos, não é, seguidores verdadeiramente de nosso Senhor Jesus, sermos aqueles que somos considerados irmãos de Jesus, seus discípulos, seus adeptos. Então, essa amorização, ela nos levará ao amor incondicional, ao desinteresse pessoal, ou seja, eu não vou somente me amar egoisticamente, porque o amor a si mesmo que Jesus fala não é o amor egoísta, ele não estava falando do amor egóico, Jesus estava falando do amor que compartilha aquilo que já tem com os demais. Então, amar ao próximo é compartilhar o que nós já temos, aquilo que já está presente em nós mesmos. Então, o grande desafio proposto aqui por nosso irmão André Luiz é inclusive este, de nós nos auto-amarmos. E ele vai falando das maneiras que nós podemos evitar não nos amar e também, por conseguinte, não amar o nosso semelhante. Então ele diz o seguinte: disciplinar os próprios impulsos, olha que interessante, é nos vigiarmos constantemente para ver se não estamos agindo assim, de forma impulsiva, de forma ansiosa, de querer que as coisas aconteçam imediatamente. Ele também fala de trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos, valorizar o nosso trabalho. A lei do trabalho é uma lei divina, não é? É uma das leis do progresso humano. Sem o trabalho, nós não progredimos, nós não evoluímos. Então, existe essa necessidade de nós produzirmos o melhor que pudermos. Isso em qualquer área da nossa vida. Em qualquer situação que nós estejamos envolvidos, qualquer tipo de trabalho que nós exerçamos. E nós, espíritas, além do nosso trabalho profissional, nós também exercemos o nosso trabalho voluntário. Então, colocar amor em tudo que a gente faz. Chico diz assim, que nós evoluímos desidratando. Ele diz assim, que ou a gente cresce pelo suor do trabalho, ou pelas lágrimas, ou então desidrata pelas lágrimas do sofrimento. Então, nós evoluímos desidratando tudo que há de ruim dentro de nós. Quando nós falávamos da centralização, do centrar-se para descobrir o que é lixo interior, aquilo que é tóxico, que vem nos prejudicando, nós estamos, portanto, não é, exercitando a lei do trabalho, uma das suas diretrizes do trabalho, que é o trabalho interior, o trabalho interno, não é? Atender aos bons conselhos. Muitas vezes, ele diz aqui, atender aos bons conselhos que nós traçamos, às vezes, para os outros. Então, a gente gosta de dar conselhos às pessoas, mas, às vezes, não gostamos de ouvir os conselhos. Então, é importante que nós também aceitemos os conselhos das pessoas, porque, geralmente, quem vem nos aconselhar está querendo nos ajudar, está querendo nos tirar de alguma situação desagradável, quando, portanto, vem nos aconselhar. Estamos, às vezes, fazendo coisas que não deveríamos fazer. Aceitar sem revolta
a crítica e a reprovação. Olha que interessante. É o quarto passo, é a quarta maneira que nós temos de nos autoamar. É aceitar sem revolta a crítica e a reprovação, que é o tema central da nossa palestra de hoje. Então, para que isso aconteça, para que a gente possa, digamos assim, nos livrarmos desse sentimento de revolta quando alguém nos critica por alguma razão, é necessário que nós observemos e façamos a seguinte meditação, meus irmãos. Se a crítica ela é uma opinião pessoal, um juízo de valor, de que forma eu estou criticando alguém? Com que tipo de crítica eu estou fazendo? Que tipo de crítica eu estou fazendo para as pessoas, ou com as coisas, ou com qualquer que seja digamos assim, o setor em que eu esteja inserida, se eu estou criticando uma obra, se eu estou criticando uma peça de teatro, se eu estou criticando, não é? Criticando principalmente uma pessoa, porque aqui no caso de André Luiz, ele veio falar exatamente sobre a crítica pessoal, ou seja, aquela crítica que nós fazemos às outras pessoas. Então, será que eu estou me autocriticando da mesma maneira que eu estou criticando as pessoas, ou estou sendo muito cruel com as pessoas e um pouco mais complacente comigo mesma? Essa é a questão, não é? Então, eu critico sempre as pessoas e as coisas em geral. Isso a gente faz. Isso aí é algo que é inevitável ainda, porque a crítica ela faz parte da vida. Só que vai depender da forma como eu critico as pessoas, não é? Então, e uma vez que eu sou crítica por natureza com os outros, eu estou pronta também para receber as críticas das pessoas. Será que essa recíproca ela é verdadeira? Ou seja, eu só critico, mas quando alguém me critica, eu não gosto, eu reprovo essa crítica, eu fico chateada, eu até crio uma raiva da pessoa que me fez uma determinada crítica. Como é que eu estou me comportando diante da crítica? Então, André Luiz vai dizer que nós precisamos seguir, não é? Seria interessante, ele está sugerindo, na verdade ele não está impondo a ninguém seguir essas 10 maneiras para que nós possamos nos autoamar. E o fato de aceitar sem revolta a crítica e a reprovação é um passo que eu dou para a minha amorização, para o meu processo de amorização. Então, uma das formas que a gente precisa fazer, por exemplo, é perdoar também, meus irmãos. Vejam que coisa interessante. O perdão é um sentimento tal qual o amor o é. Então, quando eu estou no meu processo de amorização, eu também estou desenvolvendo em mim mesma a minha capacidade de perdoar. Então, se alguém me faz uma crítica muito severa, às vezes até constrangedora, eu preciso estar preparada para receber essa crítica sem reclamação, sem reprovação. Mas como fazer isso? Eu preciso estar sempre com o perdão em dia, com a capacidade de perdoar em dia. Não guardar mágoa, por exemplo, nem rancor, e sim perdoar sempre, porque perdoar é um ato de libertar o outro daquele compromisso. É o ato de libertar o outro da prisão que eu criei para ele. É como se aquela pessoa que me fez o mal, ao meu ver, foi algo assim que me impressionou bastante, que me fez me sentir mal, que me fez me sentir aviltada, não é? No meu orgulho, no meu amor próprio. Então, eu preciso pensar primeiro, olha aquela questão, centrar-me, não é? Naquilo que eu já sou interiormente, e se ali eu alimento um pensamento de raiva, se eu alimento um pensamento de ódio, até de vingança contra aquela pessoa que supostamente me fez o mal, eu ainda estou guardando em mim lixo existencial, conflitos existenciais, não é? Memórias ancestrais complicadas, mesmo que eu não me lembre nitidamente do que aconteceu entre eu e aquela pessoa.
Por que que ela foi tão grosseira comigo, não é? Será que numa outra encarnação ou numa outra ocasião, ou até mesmo nesta encarnação, eu não fui grosseira com essa pessoa e nem percebi que fui? Por isso que é tão importante nós fazermos essa autoanálise, para evitarmos de devolver a crítica pela crítica, mas sim, nesse caso, pensar, refletir, meditar e daí descobrir que, mesmo sem saber o que aconteceu para que eu recebesse aquela crítica tão ferrenha, eu preciso primeiro desculpar aquela pessoa, para depois, então, ter cabeça, ter condições psicológicas e até fisiológicas para, então, perdoar essa pessoa. Nós diríamos que a amorização, o processo de amorização que nós devemos desenvolver em nós mesmos, ele inclusive é físico, ele também impressiona nossos órgãos físicos. Existe um hormônio que é produzido em nosso corpo chamado ocitocina. Esse hormônio é o hormônio do amor. Então, a pessoa que está num processo de amorização, com muita seriedade, com muita dignidade, com muita abnegação, ela desenvolve no seu corpo físico uma grande quantidade de ocitocina, que é esse hormônio que permite que nós atuemos no mundo exterior, ou seja, no mundo físico onde nós estamos inseridos, de uma forma muito melhor, de uma forma tranquila, de uma forma extraordinariamente humana. Porque ser humano é ser bom, não é? O homem bom, ele é livre, mesmo que ele seja um escravo. Enquanto o homem mau é escravo, mesmo que ele esteja livre. Quem falou isso foi Santo Agostinho. Então vejam, um aluno também perguntou a Santo Agostinho que o que ele faria, não é? O que ele deveria fazer para então ele ser uma pessoa amorosa. E ele respondeu para o seu aluno: ame, e você poderá fazer qualquer coisa. Então o amor, ele é o nosso passaporte para o bem-estar, para a felicidade, para a alegria, para o ambiente harmonioso. A nossa amorização, o nosso processo de amorização é também, digamos assim, um forte instrumento para o nosso bem-estar no trabalho profissional, na escola, onde nós possamos estar fazendo algum curso, em casa, no lar, com a família, entre os amigos, na casa espírita, em qualquer lugar que eu for. Se eu estou envolvida nesse processo de amorização, a ocitocina, ela flui dos meus poros de uma forma tão intensa que, juntamente com os meus pensamentos amorosos, com a minha boa vibração, eu estou criando ali uma ambiência, uma psicosfera ao meu redor maravilhosa. E é aquela psicosfera que atrai para nós as pessoas. São aquelas pessoas que simpatizam conosco. E a lei de atração nos arrasta uns para os outros. Estamos aqui, por exemplo, esta noite, atraídos por esta lei extraordinária, que é a lei de amor. A lei de atração é o amor de Deus que atrai todos os seres vivos para si. E a lei de atração é o amor que atrai todos os seres inorgânicos da criação. Então veja, a lei de atração ela está em toda parte. Ela está entre os seres, está entre os seres inorgânicos, digamos assim, a criação inorgânica de Deus no planeta, mas principalmente também entre aqueles que são orgânicos, vivos, que somos nós, as plantas, os animais. Estamos todos envolvidos nesse processo do amor de Deus. Então, essa amorização, ela precisa ser uma amorização relativa com relação ao amor de Deus, não é? Quando nós não conseguimos perdoar, não é? André Luiz vai dizendo aí, não é? Que esquecer as faltas alheias sem desculpas é uma das formas de também nos amar uns aos outros. Ou seja, não perdoar demonstra fraqueza moral. Demonstra que a pessoa gosta de carregar a mágoa. Olha que coisa ruim, gostar de mágoa é algo que para nós agora soa um tanto quanto incongruente com os propósitos de nosso Senhor Jesus, que quer que nós nos amemos uns aos outros,
que nós perdoemos até os nossos inimigos. Imagine alguém do nosso convívio, não é? Lá no trabalho, em qualquer lugar, outro lugar, no centro, que de alguma forma ou algum dia não estava lá muito bem e foi um tanto quanto grosseiro. E aí, ao fazermos uma crítica grosseira, digamos assim, nós ficamos impactados, né? Ficamos chateados e levamos essa mágoa, ostentamos essa mágoa. Mas se depois a gente esquece dela, ótimo, maravilhoso. Foi só um momentinho que a gente ficou revoltada, chateada, mas passou, não sinto mais mágoa, agora já posso, porque vocês já notaram que quando a gente está magoado com a pessoa, a gente não consegue olhar para ela, é difícil, fica difícil até olhar para a pessoa. Mas se a gente já consegue olhar para ela, já consegue vê-la com bons olhos, graças a Deus passou aquela mágoa, conseguimos vencer aquela montanha que nos dificultava o bom relacionamento, o equilíbrio ambiental ali do nosso ambiente comum, não é? Enfim, então, não perdoar demonstra nossa fraqueza em gostar de carregar a mágoa. Deus me livre, não quero isso, mas eu até já fiz isso, não é? Eu já fui assim lá atrás, eu não conseguia levar desaforo para casa, eu sempre devolvia a ofensa para a pessoa, era aquela história do bateu, levou, não é? A lei de ação e reação, ali imperante. Não sou mais assim, escrava do bateu, levou, não é? Eu agora consigo ponderar, eu agora consigo meditar sobre o acontecido, isso é muito importante, a gente relembrar o que aconteceu, porque perdoar não é esquecer completamente, não é. Não é como se perdoar fosse algo que a gente apaga, por exemplo, no nosso computador. Tá ali um arquivo que eu não vou precisar mais dele, eu vou lá e apago. Não é assim que acontece conosco, porque nós não somos máquinas, nós somos seres vivos, espíritos vivendo uma vida humana. Então, quando acontece alguma coisa desse calibre, nós precisamos meditar sobre. Então, trazemos de volta aquela imagem do que aconteceu e vamos calmamente, não é? Se possível até fazer uma prece antes, pedir a Deus que nos proteja, que nos livre de todo pensamento ruim, porque todo pensamento ruim nos afasta de Deus. Enquanto que bons pensamentos nos aproximam do nosso Pai Celestial, nos aproximam de Jesus, nosso irmão, nos aproximam dos bons espíritos, os maus pensamentos nos afastam dessas criaturas amoráveis, que nos amam tanto, que querem o nosso bem, a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Então, meus irmãos queridos, a gente faz uma análise do que aconteceu, pondera sobre aquilo que aconteceu, e se a gente já se sente melhor, um tanto quanto aliviado depois daquela análise, graças a Deus deu certo, funcionou aquele nosso processo de centralização para o problema. Cada problema na nossa vida é preciso centralizarmos nele para podermos achar a solução. Então, quando há uma mágoa em andamento, nós precisamos, portanto, fazer essa meditação sobre essa mágoa, ver o que é que está nos atrapalhando, então centrarmos-nos e daí, então, podemos nos centrar na solução, buscar a pessoa, conversar com ela, dialogar com ela, para ver se realmente você, eu, qualquer pessoa, não fizemos alguma coisa e nos esquecemos que fizemos. Isso pode acontecer. Já aconteceu com o Chico. Ele conta que ele foi, depois do trabalho, lá na Casa da Prece, ele sempre ficava um pouquinho mais para tomar um cafezinho, conversar, não é? Relaxar, porque o trabalho era muito intenso na época que Chico atendia, não é? Lá na Casa da Prece, em Uberaba. E aí, ele, nessa conversa ali na cozinha do centro, ele disse alguma coisa que magoou uma pessoa, só que ele não se lembrava. Ele disse que ele saiu naquele momento e passou o tempo e ele não se deu conta disso. Até que um dia essa pessoa deixou de aparecer na casa e todo mundo ficou sentindo a falta. Era alguém que fazia um trabalho muito bom, um trabalho com muito carinho, com muita dedicação, e de repente esse trabalhador sumiu. Então, quando foram... Aí Chico disse, eu sei onde ele mora, eu vou na casa dele. Claro que foi ali, Emanuel, não é, ajudando o nosso irmão, trabalhando o nosso irmão para não ficar preso a nenhum compromisso
que ele não deveria ficar, não é? Como tantos de nós estamos presos a coisas que nós fizemos no passado ou que dissemos no passado e que nesta encarnação nós estamos frente a esses problemas e agora nós precisamos resolver. Então Chico foi até a casa desse moço que era o trabalhador e ele, quando abriu a porta, que viu que era Chico, ele já quis fechar a porta, mas Chico disse: oi, meu irmão, eu vim saber de você, como é que você está? Ele disse: não lhe interessa. Aí Chico: oh meu Deus, por quê? O que está havendo e tal? Ele não mandou Chico entrar em momento nenhum, mas ele disse a Chico que tinha se magoado com algo que Chico lhe dissera. E Chico então caiu em si, viu que tinha cometido um erro e não tinha percebido. E o que foi que Chico fez? Meu irmão, me desculpe. Pediu desculpas na hora, sem nem pestanejar. Eu peço desculpas a você por ter sido grosseiro, por ter dito algo que lhe magoou. O homem não esboçou nenhuma reação, disse apenas, nem disse que tinha perdoado ou não, simplesmente fechou a porta e Chico foi embora. Então vejam, o importante, mesmo que a outra pessoa ela não nos desculpe, pelo menos naquele momento, às vezes até por uma questão mesmo de mágoa também, né? E por uma questão assim de orgulho muito grande, a pessoa não nos desculpa, mas ela vai ter tempo para pensar na nossa atitude. Foi uma atitude positiva de irmos até ela, de pedirmos desculpas, não é? É o que nós esperamos que as pessoas que nos magoam façam. Nem todas elas nos pedem desculpas, mas com o dia a dia a gente começa a se relacionar bem de novo, o que nos dá a impressão de que, graças a Deus, mesmo que as desculpas não tenham sido exteriorizadas oralmente, mas pela atitude da pessoa conosco, pela forma como ela nos trata, nos dá indícios de que ela nos desculpou, que ela nos perdoou por alguma coisa que nós fizemos com ela. E o nosso trato para com ela também vai dar a ela essa certeza de que nós também não guardamos dela nenhuma mágoa. Essa é a nossa posição, essa é a verdadeira, digamos assim, atitude do cristão, não é? De nós fazermos exatamente isso. O perdão, meus irmãos de Deus, ele é constante de graça, mesmo para quem não merece. Nós somos perdoados por Deus o tempo inteiro. Jesus colocou na oração do Pai Nosso isso, não é? Dizendo que, pedindo a Deus que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, o compromisso veio da boca de nosso Senhor Jesus, porque o Pai Nosso, ele é a oração das orações, porque veio diretamente de Jesus. Ela resume todos os deveres que nós temos para com Deus, para conosco mesmos e para com o nosso próximo. Então, o Pai Nosso é a concisão, digamos assim, é um resumo de tudo que nós precisamos fazer para termos o perdão de nosso Pai Celestial. Então, se eu não perdoo o meu irmão por alguma razão, eu não sou merecedora do perdão de nosso Pai, de Deus, nosso Pai Celestial. Aí, quando eu estava vendo essa questão do perdão gratuito de Deus, porque Ele nos perdoa o tempo inteiro, por isso que Ele nos dá tantas oportunidades, inclusive, esta minha encarnação, certamente, ela é um perdão do nosso Pai Celestial, do meu Pai Celestial, de nosso Pai. Eu me lembrei da parábola do servo cruel, não é? Ele devia uma quantia inimaginável ao seu senhor, e quando o Senhor o chamou para prestar as contas daquela dívida, ele disse que não tinha o dinheiro para pagar. Ou seja, quando nós somos chamados ao momento do perdão, o dinheiro aqui representa a nossa falta de perdão. Então, a ausência do dinheiro equivale à ausência do perdão, não é? Então, ele quando pediu ao Senhor que perdoasse a dívida dele, ele não tinha como pagar. Então é aquela história de a gente querer ofender os outros, maltratar os outros, e na hora que a gente é maltratado, na hora que a gente é cobrado daquilo, queremos ser perdoados. Mas como? Se eu não fiz o que deveria ter feito para poder ser perdoado, é ação e reação. Para que eu seja perdoada, é preciso que eu perdoe, não é? Então é aquela história, é ação e reação, é a lei que nos cobra isso.
Então, o Senhor ficou com dó daquele servo e disse a ele que ele estava perdoado. Olha que bênção, não é? Então, não foi um pedido de perdão sincero, meus irmãos, o que aconteceu com o servo da parábola. Ele não pediu perdão sinceramente, tanto é que quando ele saiu ali da presença do rei, não é? Aliás, do Senhor, que cobrou a ele a dívida, ele foi cobrar dos seus devedores e encontrou logo um, coitado, que devia uma quantia mínima com relação ao que ele devia ao seu senhor. Só que ele foi muito cruel com esse homem e disse que porque o homem falou que não tinha como pagá-lo, mesmo sendo uma quantia pequena. E ele não perdoou aquele seu devedor e mandou prender o homem, colocá-lo na prisão. Foi muito cruel, por isso que é o servidor cruel, é o nome da parábola, não é? Ou seja, o Senhor foi tão bom com ele, mas ele foi terrivelmente cruel com aquele que lhe devia. Outros servos que viram aquela cena ficaram tão tristes com aquilo que foram contar para o seu senhor. E o senhor, indignado, não é, revoltado com o que ele tinha feito, mandou chamá-lo e mandou prendê-lo. Então vejam, quando nós não perdoamos os nossos devedores, nós corremos o risco de ficarmos aprisionados àquela dívida, aprisionados àquela pessoa. Então, o primeiro que liberta é o primeiro que se livra do peso, da prisão, de todas aquelas situações ruins que podem acontecer ao nosso redor em função da nossa, digamos assim, falta de disposição para o perdão. Eu vi uma reportagem na TV de uma senhora que ela tinha tido 3 infartos, ou infartos, né? Tanto faz. E a jornalista que estava entrevistando pessoas que já haviam escapado de vários infartos, né? Disse a ela, por que a senhora, assim, o que aconteceu? A senhora tinha problemas de saúde? Ela disse, não, minha filha. Eu, conversando com a terapeuta, com a psicóloga, não é? Nós descobrimos que era a minha incapacidade de perdoar. Vejam que coisa interessante. Ela disse que a raiva que ela guardava, a mágoa, era tão intensa no seu coração, no coração, digamos assim, psicológico, não é? No coração metafórico, ela guardava aquele sentimento dentro de si, no caso, aqui nessa área, nessa região do perispírito, onde está situado o nosso coração, que de tanto ela sentir essa mágoa, esse ponto de força, os pontos de força, aqui o nosso ponto de força coronário, no caso do dela, ficou obstruído pela raiva. Que nós sabemos que quando nós nos magoamos, nós estamos, na verdade, num processo de envenenamento interno, não é? É como se a gente tomasse uma taça de veneno. Aquilo fica nos desgastando emocionalmente, psicologicamente, por conta dessa mágoa acumulada. E então, ela viu que, em verdade, ela estava guardando essa mágoa e, portanto, adoecendo do coração. Como aquela região, aquele plexo, não é, solar, como diz André Luiz, ficou obstruído de boas energias, ou seja, as energias ruins ficaram concentradas ali. O coração físico, porque o perispírito, ele expulsa todas as mazelas para o corpo físico. Então, o coração físico dela ficou doente. Daí, o coração entrar em processo de infarto, não é? Então, vejam, quantas doenças que nós ostentamos no nosso corpo físico que podem estar sendo causadas pelas nossas mágoas, pelos nossos ressentimentos e pela nossa falta de condição de perdoar. Então, lembremos que para sermos bons, precisamos amar também aqueles que nos caluniam, nos disse Jesus. Então, uma das coisas que nós devemos realmente é trabalhar em nós para aceitarmos as críticas e a reprovação sem nenhuma revolta, trabalhar esse processo do perdoar, não é? De poder libertar o outro do compromisso que supostamente ele criou comigo, não é?
Então, enquanto a gente está magoado, é porque a pessoa está compromissada com a gente. A partir do momento que nós a desculpamos, que nós realmente tiramos essa parte, não é, de nós, expurgamos esse tóxico que está lá dentro, nos atrapalhando, aí o nosso processo de amorização, ele realmente está livre para dar continuidade. Então, eu me lembrei de uma historinha que foi contada pelo espírito Neio Lúcio no livro Alvorada Cristã, pela psicografia de Chico Xavier. É o capítulo 19, que trata sobre o ensinamento vivo. Neio Lúcio conta a história de uma moça que ela tinha mania de criticar as amigas. Ela criticava as amigas em tudo. Então, se era um vestido novo que a amiga ostentava, ela falava mal do vestido, ela dizia alguma coisa assim, tipo, tá mais ou menos, tal, mas sempre criticando, né, colocando para baixo aquela alegria, porque quando a gente veste uma roupa nova, né, a gente fica todo alegre, todo contente. Então, aquela alegria da pessoa que estava ali tinha colocado essa roupa nova, era para ela um motivo de chateação, era como se ela também, a gente vê aí também um processo de inveja, não é? Embutido aí. Então, o perdão, aliás, a falta de perdão também pode sinalizar inveja que nós sentimos das pessoas ou que elas sentem por nós. Que é um processo de reciprocidade também. Então, sem cerimônia, ela criticava. Tá mais ou menos, mas algumas coisas aí precisavam, por exemplo, essa estampa não tá legal, esse modelo não é bom. Então, ela criticava, assim, de uma forma muito grosseira as pessoas, né? Então, se era um móvel, alguma coisa que a mãe comprava ou que vinha para casa, ela sempre colocava um defeito. Era uma pessoa crítica, mas ela não fazia críticas construtivas, né? Porque nós podemos ser críticos. É uma questão natural. A crítica é natural para o ser humano. Agora, como é que eu estou usando a minha crítica? Eu estou usando de forma construtiva ou não, não é? E daí, a mãe dela ficou muito preocupada, era uma senhora muito boa, e vendo a filha agindo daquela maneira, ficou muito chateada com aquilo. E um dia chamou a menina para sair e disse, nós vamos visitar um bairro e eu gostaria que você prestasse muita atenção, não é, nessa rua, nesses prédios que nós vamos ver. E levou a filha, não é, e ela chegou num determinado local, tinha um arranha-céu em construção, um prédio enorme, ia ser um prédio muito bonito, um condomínio de várias famílias, onde várias famílias morariam. E aí ela pediu a colaboração do engenheiro, que era o líder ali, né, da equipe de trabalhadores que estava ali presente, e ela pediu a permissão a esse engenheiro-chefe, que começou a apresentar a obra, e ela sempre segurando na mão da menina, da filha, né, assim junto com ela, para mostrar para ela aquele burburinho de pessoas trabalhando ali, né, porque um canteiro de obras é a coisa mais linda do mundo, não é? Aqueles homens ali, cada um responsável por um pedaço daquela obra, muito bonito. Um bota pastilha, outro bota o tijolo, outro bota isso. É um trabalho de equipe extraordinário, maravilhoso, para a gente observar. É um canteiro de obras, não é? E daí, o engenheiro-chefe foi mostrando, né? Foi mostrando as dependências, ia ser um prédio muito, muito confortável. Então, ele foi mostrando como é cômodo por cômodo. E cada cômodo que eles entravam, estava lá um trabalhador, 2 ou 3 ali, um botando o piso, o outro arrumando as paredes. Ou seja, sempre aquele trabalho em equipe, aquele trabalho em grupo, onde cada qual tinha a sua função. E a mãe foi mostrando o engenheiro, então os pedreiros, não é? Os carpinteiros, todos os profissionais que estavam ali trabalhando naquele canteiro de obras. Os caminhões carregando os materiais, as carroças que traziam o material também, ou tiravam o entulho, tudo ali funcionando de uma maneira extraordinária. Então, a mãe, não é, gostou muito, e a filha ali, admirada, não é, olhando para tudo aquilo ali. Então, ela ao sair, ela perguntou à menina, e então, querida, o que é que você achou desse trabalho que a gente viu agora? Ela, mãe, quanta gente, né? Quantas pessoas servindo umas às outras. Olha que coisa linda, realmente não é? Porque quando o auxiliar de pedreiro leva o tijolo para que o pedreiro coloque no lugar, está colaborando, servindo
aquele outro profissional. Então, um vai servindo ao outro. Então, veja que coisa linda, né? Então, o engenheiro disse, edificar é sempre muito difícil. Por isso que nós precisamos de todos os trabalhadores da obra, para que cada um faça a sua parte, não é? Faça o seu trabalho. Aí, agora a mãe saiu daquele bairro e foi para um bairro onde havia coisas muito mais, assim, pobres, um bairro diferente daquele que ela levou a filha para ver o arranha-céu em construção. Dessa feita, ela parou em frente, a mãe parou em frente a uma casa, estilo colonial, aquelas casas antigas, e que havia ali um trabalhador com aqueles martelos enormes, mas enormes mesmo, daqueles que é para derrubar paredes. Então veja, ele estava ali derrubando aquela casa. E a menina não entendeu porque que a mãe dela levou ela para um lugar que tinha tantos trabalhadores, uns servindo aos outros. E ali, agora naquela casa antiga que estava sendo demolida, um funcionário só estava martelando, não é, com uma força brutal e derrubando aquelas paredes. Então, quando uma parede caiu, né, teve uma parede que caiu num estrondo, eu estou aqui do lado lendo para vocês porque a memória não deixa eu lembrar de tudo, mas aqui eu estou acompanhando aqui pela leitura do próprio livro, né? Então, aquela casa de alvenaria, que era uma casa de alvenaria, não é? Caiu uma parede enorme, num minuto caiu uma parede. E a menina ficou impressionada com a força daquele homem, não é? Com aquela parede que era de concreto e caindo assim de repente. Aí a mãe, né, a jovem disse para a mãe, mãe, como é terrível arruinar deste modo o esforço de tantos. Por quê? Porque aquele homem sozinho estava derrubando uma casa que foi construída por muitas pessoas. Como estava sendo construído o arranha-céu, não é? Então aquela casa, quando foi erguida anos atrás, quantos profissionais foram envolvidos na construção daquela casa. E agora um só estava conseguindo derrubar todo aquele trabalho, não é? O esforço de tantos, como disse a menina. Então a mãe dela disse serena, chegamos, filha, enfim, ao ensinamento vivo que nós buscamos. Aí ela vai dizer o seguinte, a crítica destrutiva, antes ela falou o seguinte, desculpem, edificar é muito difícil, mas destruir e eliminar é sempre muito fácil. A mãe disse para a garota, vejam, então criticar sem conhecimento de causa é muito fácil. Derrubar os anseios, acabar, destruir com as perspectivas dos outros, com as esperanças dos outros, é muito fácil para aquelas pessoas que são críticas assim ferrenhas das atitudes das outras pessoas, né? Então, a mãe continua dizendo, bastará um martelo, ou seja, aqui o martelo, ele representa a crítica. Então, bastará uma pessoa de martelo na mão para prejudicar a obra de milhares. Então, digamos, uma pessoa que faz uma crítica na rede social e que vai aborrecer, que vai prejudicar tantas outras pessoas. Vejam como isso é complicado, não é, meus irmãos, para a nossa vida de hoje, que nós estamos querendo tanto adentrar ao mundo de regeneração, mas cadê a nossa própria, digamos assim, a nossa própria edificação interior no bem, não é? Na crítica construtiva, se possível for. Então, a crítica destrutiva é um martelo que usamos criminosamente ante o respeitável esforço alheio. Compreendeu, minha filha? Então, a jovem fez um sinal afirmativo com a cabeça e daí em diante procurou ajudar a todos, ao invés de macular, desencorajar e ferir. Esta é a lição de Neio Lúcio, desse livro maravilhoso chamado Alvorada Cristã. Então, meus irmãos queridos, é isso, nós precisamos digamos assim, nos livrarmos mesmo dessas coisas e nos supercentrarmos naquilo que é verdadeiramente útil, naquilo que verdadeiramente ajudará a outra pessoa, ajudará outras pessoas. Ou seja, o bem, ele é uma corrente, ele vai se estendendo, ele vai criando elos e elos e elos, até que, enfim,
seja uma corrente enorme, a corrente do bem, não é? Nós espíritas, claro, temos a doutrina espírita para nos auxiliar nesse processo de autocrítica. É preciso que eu também me critique, que eu faça o meu processo de autoanálise para ver se eu não estou criticando em vão, se eu não estou sendo um martelo cruel na vida das pessoas ou o servo cruel, imitando aquele servo cruel da parábola que Jesus contou aos seus apóstolos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que nos auxilia em nosso autoconhecimento. Nós temos o instrumento que nós precisamos, as claridades espirituais que nós precisamos, trazidas pelos espíritos superiores, codificados por Allan Kardec. Então, meus irmãos, nós temos o que nós precisamos. A doutrina espírita é maravilhosa, ela está completamente atualizada. Não acreditem em pessoas que vêm dizendo que a doutrina precisa se atualizar, porque Kardec não usou o termo Y, não usou o termo X, não usou isso, aquilo. Claro que ele usou os termos da sua época. O homem do mundo, ele precisa se adequar ao mundo em que ele vive. Então Kardec se adequou ao mundo onde ele estava. Mas só que como vieram dos espíritos superiores as orientações, então a doutrina espírita ela serve para qualquer época. Para qualquer época da humanidade ela serve. Então ela nos ajuda, nos auxilia em nosso autoconhecimento e no incentivo para a nossa mudança interior. Então implica, como diz André Luiz também, em a gente aceitar, inclusive, as críticas que nos façam, sem reprovar a pessoa, sem detestar a pessoa, sem querer que ela saia da sua frente, sem deixar de ser amiga dela, enfim. Evitar as conversações inúteis também é uma dessas coisas importantíssimas que nós podemos fazer. Então, quando nós sabemos, nós espíritas sabemos que nós não podemos mudar o mundo, não é? Mas sabemos que podemos ser exemplos e, através desse exemplo, incentivar a mudança. Então, vejam, eu não tenho a condição de mudar a humanidade como ela está no momento. Mas ao me bem comportar, ao deixar bons exemplos no meio onde eu estou inserida, aquelas pessoas que me observam, possivelmente até para me criticar, elas podem ver que, em verdade, eu sou até um bom exemplo a ser seguido, não é? Estou falando na primeira pessoa, mas estou me referindo a todos nós, porque todos nós temos a condição de mudar. E a partir dessa mudança, nos supercentrarmos nela. É não mudar agora, mas amanhã voltar a fazer tudo de novo. É nos supercentrarmos na ideia de continuarmos a mudança, para que ela seja cada vez mais efetiva, cada vez melhor. Ou seja, o meu processo de amorização, ele continua em andamento, sim, nesta encarnação e também nas próximas encarnações. Então, nós podemos ser bons exemplos para incentivar a mudança de nossos irmãos. Então, meus irmãos, nós devemos repetir, como diz André Luiz aqui na mensagem, nós devemos repetir as lições edificantes tantas vezes quanto se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar, dando um passo de cada vez, sem exagero, sem ultrapassar limites, sem passar por cima de ninguém, sem chatear ninguém, pelo contrário, fazendo sempre o bem, que o bem se faça presente em todas as nossas ações e nos colocando sempre à disposição do serviço do Divino Mestre Jesus, hoje e sempre. Esse é o recado, não é, do nosso irmão André Luiz para a nossa noite de hoje. Ou seja, será que eu já consigo receber uma crítica sem revolta e sem reprovação? Vamos meditar sobre isso esta noite, não é? Antes do nosso sono físico, e orar para os nossos amigos espirituais que nos ajudem pelo desdobramento do sono a nos defrontarmos com essas lições, continuar estudando isso na espiritualidade, continuar pensando sobre isso durante o descanso do nosso sono físico e assim ficarmos muito mais acessíveis aos bons conselhos dos nossos mentores, daqueles espíritos que nos amam, aqueles que gostam de nós, não é, que querem o nosso bem,
que nos amam verdadeiramente. Então, que nós possamos ter uma excelente noite de descanso, façamos a nossa preparação, a nossa prece antes, mesmo que estejamos com sono, cansadinhos, mas vamos tirar um tempinho antes de dormir, não é? Para fazermos a nossa prece e assim, ao nos emanciparmos, vivermos a nossa verdadeira vida com o coração tranquilo, com a alma renovada, para que no dia seguinte, ao acordarmos, sejamos uma pessoa diferente, uma pessoa bem melhor do que a da noite anterior. Então, meus irmãos, muita paz, muito obrigada por tudo que vocês fazem por mim, viu? Pelo carinho que vocês me dedicam, por estarem sempre presentes com suas mensagens amorosas, com as suas boas vibrações. Vibrar é amar também. Então, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua dedicação. E vamos, portanto, agora agradecer a Jesus por tudo de bom que Ele nos concede, sem distinção. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos muito felizes pelo trabalho da noite de hoje, agradecendo aos amigos que estiveram presentes, cada um do seu lar, na sua casa, em segurança, em paz, junto com os seus familiares, para receber os ensinamentos, os bons espíritos, através de nós, Senhor Jesus. Agradecer a nossa irmã Aldenora pelo convite, agradecer a todos os nossos queridos amigos espirituais que se fizeram presentes, claro, Senhor, atraídos pelo seu magnetismo extraordinário, maravilhoso, amoroso, que nós possamos realmente, Senhor Jesus, sermos seus discípulos, colocando em prática todos os ensinamentos que nos passaste, Senhor Jesus, com a vontade imensa de que a humanidade possa experimentar em si o que já experimentas, que é o amor incondicional por todos os seus irmãos em humanidade. E sendo assim, Senhor Jesus, agradecendo a Itagiba, agradecendo a Maria, mãe de Jesus, a José, pai de Jesus, esse exemplo extraordinário de abnegação e de dedicação à sua família, para que nós possamos assim, felizes, agradecidos também a Djalma Montenegro de Farias, que se fez presente no nosso trabalho, encerrarmos essa nossa atividade em seu nome, Senhor Jesus, e em nome de todos aqueles que nos amam e que querem o nosso bem, tanto encarnados quanto desencarnados. Que assim seja, Senhor Jesus. Assim seja. Que seja sempre assim, amigos. Muito obrigada por tudo. Boa noite. Vamos assim encerrar o nosso trabalho com muita alegria, muito felizes por tudo, viu? Pela sua companhia vibracional. Um beijo no coração de cada um. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.